saudável, baseada na verdade. Sabemos que Jesus é a verdade. Nós temos, nessas semanas anteriores, falei sobre a estrutura da mente, que é tridimensional, envolve corpo, alma e espírito. Falei sobre a nossa mente tem 5 faculdades básicas: a emoção, o intelecto, a vontade, a consciência e o livre-arbítrio, e que a mente, ela funciona toda integrada nessas diferentes faculdades e nessas 3 esferas: física, psicológica e espiritual. E vimos que primeiro precisa tratar o lado do intelecto, que é o candelabro. Lá no santuário, né, tinha aquele candelabro, o tabernáculo. O santuário representa a alma, o tabernáculo representa a pessoa de Jesus, o homem perfeito, e o candelabro, que trazia luz para o ambiente do santuário, é o nosso intelecto, simboliza a vida do pensamento. Mas a mente não se reduz apenas ao pensamento, envolve emoção e vontade também. E nós vimos que Deus, uma visão, né, que trazia umas placas de cimento, umas placas grandes de concreto armado, e colocava na areia do deserto, e em cima daquela placa colocava a terra e depois plantava um pomar novo. E esse cimento simboliza a obra da cruz. Na cruz Jesus foi moído. O cimento é a rocha calcária que é moída e levada a alto forno, e pode ser aplicado depois, misturado com água, aplicado em qualquer necessidade, simbolizando o poder e a obra da cruz aplicada na nossa mente. Vamos ler hoje o Salmo de número 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo, mas quil para cantor mor entre os filhos de Corá. Como o cervo anela pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama a outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo.
Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. É interessante que este último versículo aqui, no hebraico, ele é a salvação da minha face, essa última frase, e o meu Deus. Esse salvação pode ser traduzido por saúde. Ele é a saúde da minha face, ele é a saúde da minha alma e o meu Deus. Vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, porque bom é te conhecer e te pertencer. Bom é te amar e te servir. Pedimos que o Senhor continue ministrando para nós, falando o coração. Queremos ligar a nossa mente a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor coloque óleo, o azeite na cana central e haja uma luz, não apenas do entendimento humano, mas revelação, um entendimento espiritual que vem da parte do Senhor para nós. Amém. Temos visto também aqui aqueles filtros, né, que Paulo coloca lá em Filipenses 4:8, vários filtros para encher a nossa mente, para filtrar o que a gente deve permitir passar na nossa mente ou não, o verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, puro, amável, aquilo que é de boa fama, que tem virtude, e se há um louvor, né, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. E Paulo também fala em Filipenses 4:6 e 7, para a gente não estar ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, a gente pedir a Deus, nossa oração, com súplica, com ações de graças, as petições, e a paz de Deus vai encher o nosso entendimento, o nosso coração. E nesse processo de Deus tratar a nossa mente, dele colocar esse cimentado e trazer uma terra nova, um novo modo da gente funcionar no pensamento, eu destaquei a questão da ansiedade. Então a ansiedade é um bom exemplo de como tratar os nossos pensamentos, tratar o nosso intelecto. A ansiedade tem a ver com preocupação, com medo, com desconforto, com preocupações com o futuro. A gente se pergunta o que vai acontecer, ou a gente se pergunta o que o outro pensa, o que eu acho que ele pensa de mim. Tudo isso pode gerar ansiedade, e a ansiedade ela pode produzir um impacto no nosso corpo físico, né? É o chamado processo psicossomático. Psico é mente e soma quer dizer corpo. Então, e vimos que a ansiedade é diferente de planejamento, que existem preocupações legítimas, mas só que as preocupações tendem a ser muito além do que aquela mínima, básica. E também lidar com a ansiedade não implica em negar a realidade, nem ativar o desligômetro, fugindo das coisas, mas enfrentando as coisas. Veja, ansiedade é como um vício mental. A gente fica viciado em se preocupar, em sofrer com os pensamentos, com as emoções. E às vezes não percebemos o quanto
a gente se apega a isso. Porque é como se fosse um instinto de sobrevivência. Tipo assim, eu vivi até aqui desse jeito. Eu sobrevivi por causa disso. E a crença que a gente tem é de que se a gente não ficar ansioso, a gente não vai ficar atento, não vai ter a vigilância. E a gente não vai saber se proteger, se precaver dos problemas, dos desastres ou das tragédias. Mas veja bem, a Bíblia manda você não ficar ansioso. E diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então, essa maneira da gente se preservar e se proteger partindo da ansiedade não é a maneira que Deus ensina. Não é a maneira que Deus tem para nós. Então, a Amélia está falando, é porque a gente está gravando e está transmitindo, né, pelo YouTube. A Amélia comentou que atualmente existe uma área da ciência, chama neurociência, né, que descobre relacionamento do cérebro com o comportamento e o relacionamento humano. Então a neurociência diz que 90% em torno disso, das nossas preocupações, não se concretizam. Então Deus já sabia disso, né? Por isso que ele fala: não fique ansioso, porque você vê que a gente sofre 80% nada a ver, e os outros 10% se resolvem, né? Então, a gente, com esse negócio da ansiedade, às vezes a gente vai lidar como tudo ou nada. Ou eu ativo o desligômetro e desconecto, fujo da realidade, ou eu fico hiperplugado, hiperconectado. E não é isso. Ou eu confio em Deus e aprendo a caminhar com Ele, ou eu vou ficar funcionando do meu modo. Existe um mecanismo, chama mecanismo ataque ou fuga. O nosso cérebro, ele está ligado a todo o corpo. Toda a sensibilidade, percepção, tátil, calor, pressão, tudo, posicionamento, tudo isso tem a ver com neurônios ligados ao corpo. E existe um par de nervos que sai do cérebro e vai para a suprarrenal. Em cima do rim tem uma glândula que chama suprarrenal, de um lado e de outro. E essa glândula produz adrenalina. É o lugar do corpo que mais produz adrenalina. Ela não só produz, como também é um reservatório de adrenalina. E também produz cortisol, que é um anti-inflamatório. Cortisol é um anti-inflamatório natural. E este mecanismo chamado ataque ou fuga prepara o nosso corpo para situações de emergência, onde há risco de vida, para atacar, lutar ou para fugir. Então, imagine que você está andando num campo, um verde, um céu azul, uma brisa fresca, e você ouve atrás de você um barulho e tem um touro galopando na sua direção. Você vai ter aquela descarga de adrenalina violenta, preparando todo o seu corpo para lutar ou para fugir. O coração dispara, os brônquios
que são, né, aqueles tubos que levam ar para o pulmão, eles se dilatam, o sangue sai da pele e vai para os músculos, preparando você para lutar ou fugir. No caso do touro, você vai olhar a cerca e vai correr para a cerca, e você pula a cerca e se livrou do touro, e fica, graças a Deus, gastou parte daquela adrenalina correndo, e a outra parte vai se resolvendo porque você sabe que o touro não pula a cerca. O problema na ansiedade é que esse mecanismo é ativado sem ter touro. Não existe um problema, uma ameaça objetivo. São temores, fantasias, preocupações, imaginações, e dispara esse mecanismo. E a sua mente e o seu corpo ficam viciados naquela adrenalina. Então, a ansiedade é um vício, é um mau hábito, é um estilo de vida que domina você, que você se deixa levar e pensa que ele é um modo que protege você. Como você vai identificar a ansiedade? Tem vários tipos, né? A ansiedade antecipatória é quando você está pensando no futuro, em alguma coisa, amanhã, depois, daqui a 10 anos, e você não tem controle sobre o futuro, você já está sofrendo por algo que não sabe o que vai dar, né? Na ansiedade, imagina que o nosso intelecto é o pensamento. A minha mão direita representa a emoção. Imagina que o pensamento é subjugado pela emoção. O medo é uma emoção. Então, quando o medo domina o seu pensamento, você não raciocina mais de forma independente, o seu raciocínio está subjugado ao medo, você está sob a força da ansiedade. É a emoção sem a razão. Outra coisa que favorece a ansiedade é a gente não distinguir o que é da nossa conta daquilo que não é da nossa conta, por causa da oração da serenidade. Dá-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso. Então, diante daquilo que a gente pode mudar, daquilo que é da nossa conta, a gente tem que agir, tem que enfrentar, e aquilo que não é da nossa conta, tem que entregar. Às vezes a gente sofre e se revolta com aquilo que é da conta do outro. Porque o outro não fez isso, porque o outro não vai fazer, porque o outro... Você fica tomando conta da outra pessoa e sofre por isso. Você não tem gerência, não tem domínio, não tem influência na vida do outro. E também quando o seu corpo está impactado pelas preocupações. Então, é o estômago que dói, é o coração que acelera, você fica com dormência, ou tremores, ou dor na perna, ou dor de cabeça, aperto no peito, aperto na garganta, várias sinalizações físicas falam dessa ansiedade. Então vamos falar de 8 passos para tratar da ansiedade. Primeiro passo é identificar. Primeira coisa é você enxergar que você está ansioso, é se dar conta de que a ansiedade está dominando você. Por quê? Você já vive há tanto tempo ansioso que nem distingue, nem percebe. Sabe o lixeiro que vive no meio do lixo e ele não sente mais o mau cheiro do lixo? É a gente na questão da ansiedade. São preocupações, temores antecipatórios, as emoções dominando a razão, sensação de impotência.
a gente fica apressado, né? Uma inquietação física, você identificar, perceber que você está com uma impulsividade exagerada, o corpo está tendo mal-estar, sofrimento, como caixa de ressonância desses temores e preocupações, como eu falei, aperto no peito, aperto na garganta. Então, quando você descobre isso, quando você se dá conta disso, você pode começar a tratar disso. E um ponto interessante é, as nossas somatizações, elas tendem a ser padronizadas. Como assim? Tem gente que entrou no estresse, faz enxaqueca. Então vai ter aquela dor enxaquecosa, aquela dor de cabeça, tipo enxaqueca. Então, uma das causas da enxaqueca é o estresse, é a ansiedade. Tem outras pessoas não, que vai doer o estômago, tem gente que vai subir a pressão. Você precisa distinguir, perceber essa linguagem do seu corpo falando, alô, alarme, alerta, para você enxergar que está ansioso e poder tratar. Então, o primeiro passo é identificar. O segundo é você dizer basta. Você está com um pensamento que é uma enganação, é uma fantasia. Você está imaginando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade e está sofrendo com aquilo. Você identificou? Para de ficar pensando naquilo, para de ficar imaginando, larga esse apego neurótico ao sofrimento ansioso, escolhe parar. Na verdade, esse segundo passo é dizer basta, porque você tem livre arbítrio, você decide, você escolhe. Então, quando você identifica você pode escolher continuar alimentando aquilo ou não. Você pode decidir parar de pensar naquilo que está gerando ansiedade em você. Porque essa parte de parar, de dizer o basta, Deus não vai fazer. É você quem tem que fazer. Uma vez, nós estávamos orando com uma pessoa que estava em processo de libertação, e mais uma vez ela tinha ido no aconselhamento e a gente orou por ela, e Deus deu uma visão, que essa pessoa estava numa cadeia, e dentro dessa cadeia ela estava com algemas, e Deus tinha aberto a porta da cadeia e soltado as algemas dos braços dela, dos punhos dela, e a pessoa tinha que apenas se levantar, andar e sair. Então, Deus muitas vezes liberta você, te dá o poder para andar e sair, para balançar o jugo sobre a sua vida, e você fica esperando que Ele também faça isso. Ele não vai fazer. O basta, o dizer chega, é contigo. Terceiro aspecto, terceiro passo para lidar com a ansiedade. Quando você diz basta no pensamento, você precisa como que pegar o timão, usando o livre-arbítrio, o timão do seu barquinho, e controlar o seu corpo. Então, uma maneira é você respirar. Eu me dei conta que eu estou ansioso e me identifiquei e disse basta, mas eu estou pilhado, eu estou acelerado. Então, eu posso aprender, por exemplo, a respirar fundo. Vou fazer esse exercício agora. Respira fundo, pelo nariz. Solta o ar pela boca. Devagar. De novo. Agora, você vai continuar respirando.
Fecha seus olhos. Tenta se colocar na cadeira de uma maneira que você relaxe. Apoia o seu braço, pé, solta os músculos enquanto você respira. Então, você pode fazer isso. Você pode aprender a fazer isso. Você pode aprofundar esse domínio da sua mente, do seu corpo, e aprender a respirar, a relaxar. Então, primeiro, identifique. Segundo, diga basta. Terceiro, tome controle do seu corpo. Uma maneira de tomar controle é você prestar atenção no ambiente que você está. Comece a respirar fundo, para de pensar naquilo e preste atenção. Eu estou aqui, hoje é dia 5 de março de 2023. Então, você para e observa à sua volta as coisas. Quarto passo: preencha o seu pensamento com alguma coisa positiva. Então, você que teme a Deus, que ama a Jesus, que crê na Bíblia, preencha sua mente com a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Memorize as promessas do Senhor. Me lembro que quando Deus estava tratando esse assunto cimentado na minha vida, na primeira fase eu disse para vocês que às vezes eu vivia no mundo da fantasia, né? Então, quando eu me tocava, quando eu comecei a aplicar esse princípio dos filtros, perguntar: isso é verdadeiro? Tudo que é verdadeiro, diz Paulo, é isso que você deve gravar, é isso que você deve se ocupar, é isso que deve ocupar sua mente. Então eu me perguntava: isso é verdadeiro? Não, não é. Mas eu ficava, porque eu fazia um monte de historinha na minha cabeça, e a historinha estava naquele pedaço que ainda não tinha dado a virada. O lado ruim da historinha, eu estava me lamentando, reclamando, não sei o quê, mas eu já ia chegar lá naquele lado bom, que eu me iludia, e às vezes eu não queria parar. Falei: não, basta, chega. E um exercício que eu comecei a fazer é decorar salmos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Quando eu disse o basta, respirei, tomei controle da situação, se você bobear, sua mente volta para aquela historinha, volta para aquela preocupação, volta para aquele temor. Então você dirige o seu pensamento e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dirige a sua mente para aquilo que você está decorando. Eu até escrevia o salmo e destacava o versículo do dia, botava no bolso. Não tinha celular na época, pegava e quando eu esquecia, ia falando: mas esqueci. Aí pegava lá e lia. Quinto passo: ore. É o que Paulo diz em Filipenses 4, orando em todo tempo. Então, para Deus trazer o cimentado, a obra da cruz, o poder dele na sua mente, anulando aquele modo antigo de funcionar, você vai buscar, você vai orar a Deus. Então, quando você ora, você entrega. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você fala com a sua alma. Como diz o salmista no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, quando a gente ora, a gente pode pedir a luz do Senhor para nós, aprender a distinguir o que é uma preocupação saudável, legítima, você ficar antenado a um determinado assunto, seria os 10%, e distinguir daqueles 90% que é ansiedade desnecessária. Deus vai ajudar você a ir aprendendo a discriminar o que é da sua conta, daquilo que não é da sua conta. Então, enquanto você ora, você entrega as preocupações, você entrega o que não é da sua conta. Sexto passo, renda graças. Paulo fala também, orando em todo o tempo, com ações de graças. Graças a Deus porque eu estou vivo. Graças a Deus por este dia. Graças a Deus pelo meu familiar. Graças a Deus pelo meu chefe, pelo meu trabalho. Renda graças. Dê louvores a Deus. Enquanto você dá graças, por exemplo, você vai lá, decora o versículo bíblico, você vai lá e agradece, você vai lá e dá um testemunho para si mesmo. Se lembre, como o salmista no Salmo 42, ele diz: eu me lembrei que eu ia para a casa de Deus, eu ia com a congregação alegre, eu ia. Se lembre daquela luta que você teve e a vitória que Deus lhe deu. Dê um testemunho para você mesmo. Fale com a sua alma, converse com a sua alma, converse com Deus e renda graças e louvores ao Senhor. Sétimo passo. Jesus estava andando com os discípulos e ele disse: olhai os lírios do campo. Preste atenção nos passarinhos. Eles não semeiam, eles não colhem, e Deus os alimenta. Os lírios, eles não tecem nem fiam, e Deus os veste. Vocês valem mais do que passarinhos, e Deus cuida de você. Não se turbe pelo dia de amanhã. Já mencionei para vocês, nos grupos anônimos, alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, se usa a expressão só por hoje. Porque, às vezes, o alcoólatra, como o valor máximo da vida dele era beber, e quando ele descobre que ele é impotente diante da bebida, que ele não pode beber, e começa a pensar: mas não vou beber nunca mais, e no casamento do fulano, no aniversário de Beltrano, isso, naquilo, começa a ficar ansioso. Então eles dizem: só por hoje eu não vou beber. Então o só por hoje é uma maneira de você não só parar de ficar pensando, olhar para o aqui e agora. Quando você para e olha para o ambiente que você está, vê a data, quando você respira fundo, é como se você começasse a pegar o controle na sua mão. O só por hoje é isso também. O só por hoje é também basta, chega, para de pensar nisso. Não vou me preocupar com isso agora. Hoje eu não vou me preocupar com isso. Hoje eu não vou ficar martelando com esse assunto. Você volta para a oração, entrega para Deus, volta para a ação de graças, volta para o versículo que você está
decorando aquela promessa que você já decorou, que você declarou, e assim você vai fazendo esses movimentos e buscando o Senhor, observando a natureza, observando a criação. Jesus ensinou: olha os lírios, olha os pássaros. Deus é generoso, Deus é bom. E o 8º passo é você confiar em Deus. No 2º passo, o disse basta, dizer basta, que tem a ver com o livre-arbítrio. No último passo, tem a ver com o livre-arbítrio também, mas significa você decidir confiar no Senhor, ao invés de se apegar às suas ansiedades. Porque é como se fosse uma cachaça, e você está acostumado com aquilo, e sofre com aquilo, e vive daquela dor, vive daquele sofrimento, e vive daquela preocupação, e você diz: chega, eu vou confiar, eu louvo, eu agradeço, eu decido, escolho confiar no Senhor. E aí, o que vai acontecer? Assim como o seu corpo, ele se aquieta quando você respira fundo e aprende a relaxar, sua mente vai se aquietar, sua mente vai se acalmar e o corpo vai se acalmar. O corpo acalma a mente acalma o corpo. Você entregou para Deus e o Espírito Santo de Deus vem aplicar na sua mente o poder do cimentado, o poder da cruz. A palavra do Senhor na sua mente é como uma água que lava a sua mente, limpa você dos seus temores, das suas preocupações. E enquanto você ora, Deus não só vai mostrar para você o que é da sua conta, daquilo que não é da sua conta, vai mostrar para você que você tem que entregar para Ele, como Ele vai te dar as estratégias para lidar com aquilo que você tem que fazer, para lidar com aquilo que é da sua conta. Então, quando a gente se aquieta, porque você já reparou que às vezes você ora assim: Senhor Deus, me ajuda, por causa disso te agradeço pelo sangue de Jesus, porque é isso, porque é aquilo, Senhor Deus, é aquilo, e aquela pessoa, e a inflação, Calma. Fui numa igreja que tinha um irmão que orava, mas ele orava. Quando ele começava a orar era terrível, ninguém aguentava, porque ele não terminava de orar. Uma vez ele orando, os irmãos começaram a dizer amém, 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 amém. Ele entendeu que aquele amém era chega. Ele disse: amém não, eu ainda tenho que falar com o Senhor. Misericórdia. Às vezes você ora assim, fala e não se aquieta para ouvir a resposta do seu Pai Celestial. Então, quando você está tratando dessas coisas, você também vai aprender a aquietar-se, a ter um momento de silêncio. Você já contou, você já falou, você já fez tudo isso, já disse basta, você já decorou o versículo bíblico, já declarou a promessa, já respirou fundo. Se aquiete e preste atenção o que o seu Pai Celestial responde para você. E nesse processo, nesse aprendizado, a gente tem que
como que girar essa roda dos passos muitas vezes, fazer esse ciclo diversas vezes, repetindo, porque o vício, o apego, a retroalimentação, a escalada, o looping que você fica, aquilo não se interrompe facilmente. Você consegue interromper, daqui a pouquinho recai. Consegue interromper, volta para aquele modo de ruminar a preocupação. Então você faz de novo, até que daqui a pouco você consegue, com a graça de Deus, com a unção do Espírito de Deus, com o azeite do Senhor, controlar, dominar os seus pensamentos. Paulo diz lá em Filipenses 4, verso 9, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, você está ouvindo, você está aprendendo, você está entendendo o que eu estou falando. Agora você precisa praticar. Porque às vezes a gente entende, a gente ouve, a gente aprende, a gente é até capaz de contar para outras pessoas, mas a gente não pratica. Por isso Paulo termina falando, e praticai, ponha em prática, faz isso acontecer, aplica isso na sua vida, e o Deus de paz será convosco. A paz de Deus vai ocupar esse espaço na sua mente. O seu pensamento vai se aquietar. Se você observa, vê, aprende, não pratica, não adianta nada. E às vezes você entra num caminho paralelo, porque você acha que já sabe, não praticou e vai empurrando com a barriga. Paulo, em Romanos 12, verso 2 diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, essa prática, você vai renovando a sua maneira de pensar. Porque você vai aplicando aqueles filtros. Você aplicou o filtro da verdade, aí você vai aplicar o filtro do é justo, é honesto, é puro, é amável, é de boa fama. Porque às vezes aquele pensamento passa por 3, 4 filtros, mas aquilo não é de louvor nenhum, aquilo não enseja nenhuma virtude, nenhuma glória para Deus. Joga fora. Se é verdadeiro, é honesto, mas não dá glória a Deus. Vai ficar pensando naquilo por quê? E se você aprender a observar isso, você vai ver que o que você consome nas mídias, muitas vezes estão carregados dessas comidas podres, que não passam por esses filtros. E quando você aprende a colocar esses filtros no seu pensamento, você também vai aprender a usar esses filtros naquilo que você consome. Porque se você consome mentira, enganação, coisa que só denigre, coisa que imprime em você o medo, você gosta de ver aquilo que te dá medo, o que vai gerar na sua mente? Medo. Então, não se conforme, não se adeque a este mundo, mas seja transformado
pela renovação do pensamento, do entendimento, da mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, Paulo diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, levando cativo toda mentalidade à obediência de Cristo. Lembra daquelas 7 canas? A cana central: sabedoria e temor, conhecimento e inteligência, fortaleza e conselho. São as canas mais de baixo, mais externas. São as canas mais profundas. As fortalezas são os pressupostos, as crenças básicas da sua mente. E as fortalezas, elas são a base para você emitir um conselho. Mal comparando, as fortalezas são o código, são as leis a partir das quais você emite um conselho. E Deus vai trabalhar na sua mente, no plano mais profundo. Lembre, a nossa mente tem o consciente e o inconsciente. Você começa a tratar, colocar os filtros, dar os passos no nível consciente, daqui a pouquinho vai brotar coisa do seu coração, do seu interior, que você nem lembrava. E Deus vai destruindo fortalezas, derribando conselhos que não são dele. O alvo é sair do domínio da alma para o domínio do espírito. Então, em todo esse processo, você vai se relacionando com Jesus como um discípulo, e ele vai implementando na sua mente o cimentado, o princípio da cruz, e até tudo aquilo que está encoberto na sua mente, Deus vai tratar. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar. Vou pedir para você, se quiser, colocar a sua mão direita na sua cabeça, na testa, no topo da cabeça, onde você quiser, e a sua mão esquerda no seu peito. Senhor, Tu és vivo, verdadeiro, real. Tu és Pai. Jesus, o homem santo, o homem perfeito, Filho de Deus, justo, manso e humilde de coração, nos deu a herança da salvação, nos deu a herança da vida eterna, nos deu a herança do perdão dos pecados, levou na cruz as enfermidades, desfez as maldições, nos deu um novo coração, e nós te pertencemos, temos a mente de Cristo. Nessa
conexão. Queremos aprender a andar contigo. Toca na nossa mente, nossa mão, Senhor, usa, opera, unge, ministra, vem com fogo, vem com poder, Senhor, quebra jugo do inimigo, arrebenta cadeias de opressão e faz a nossa mente ligar-se nessas antenas espirituais ao céu, a sabedoria do Senhor, a inteligência, o conselho, a fortaleza, ao conhecimento, ao temor, ligar-se sobretudo ao Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.